L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só quem está de volta, que loucura. Acho que é a maior consistência em muito tempo, né? São 3 episódios seguidos já. Você está escutando, para não perder o costume, o Para Acabar com o Juízo, seu podcast de leitura semanal do Antiédipo. Vamos ver. 25 de setembro, 30 de outubro, 6 de novembro. Aí depois tem um 18 de setembro. Não, já é o 5º episódio na ordem, caralho. Que loucura, 18, 25, 30. Como do 25 vai pro 30? Publiquei num dia errado? 30 de outubro. O do dia 25 eu publiquei num sábado. Não, calma. Não, setembro. Tem um salto. Tá. Tem um salto temporal aqui. Então é isso. Eu publiquei dia 25 de setembro, depois 30 de outubro. Tá. Foi mal. Aí, 30 de outubro, 6... é o 3º episódio na ordem. Então temos aí uma novidade. As coisas estão voltando a uma certa concatenação. Queria mandar um abraço pro Igor. Eu não sei qual é o sobrenome do Igor, mas o Igor me escreveu por e-mail. Tem um episódio que eu gravei com o Matheus Ciano, que é do terceiro capítulo, ou da 3ª temporada, né? Que é... Aqui tá só Igor Cursos. Né? Então, um abraço, Igor Cursos. Que o Marcos até tinha me comentado no Spotify também, onde tem meu e-mail, né? É por isso que o Igor entrou em contato comigo por e-mail. Que eu cito algum texto. Na verdade, o texto, eu dei uma viajada lá, né? O texto é do Márcio Goldman, que é um antropólogo brasileiro. No livro, né? Alguma antropologia, se não me engano, que se chama O que fazer com selvagens, bárbaros e civilizados. O texto que tá lá. E agora eu já disponibilizei o texto até no link do episódio, assim. Se quiserem falar comigo, tamo aí. É isso, galera. A vida tá indo aqui, tô conseguindo dar alguma constância. Bora fechar o doutorado, fechar a vida. E é isso. Hoje de updates é isso. O que temos no mundo? Tem uma galera, duas pessoas comentaram comigo recentemente da experiência de ouvir esse podcast do começo. E faz muito tempo, né? Eu já estou velho, né? Eu comecei em 2020, então eu comecei com 30 anos, estou com 35, né? Essa parada. E como que eu vou falando coisas da pandemia, né? E eu nem lembro, eu não ouço, né? Então eu esqueço o que eu falei. Mas que fica divertido, assim, não divertido, mas fica interessante, assim, os highlights do momento. Agora, no presente momento, é fim de ano. O frio não passou em São Paulo, que não faz sentido nenhum, ainda tá frio aqui. 13 de novembro ainda tá frio. Que mais? Sei lá, cara, minha cabeça tá meio vazia, assim. Saiu o Agente Secreto, o filme do Kleber Mendonça Filho, não assisti ainda. E de verdade, minha cabeça tá meio vazia, assim. Tá rolando a COP. Enfim. Cabeça ruim. Vou botar pra gravar aqui, né? Vou gravar não, já tá gravando. Vou botar o despertador. Estou sendo muito pontual. Pontual não, né? Caralho, eu estou sequelado, isso sim. Hoje eu estou sendo antecipado, porque eu estou gravando de manhã na quinta-feira. Então esse episódio vai sair fresquinho igual pão. Assim espero. 10h34, vamos até 10h54. Pronto. Eita, não tá certo isso não. Hoje é que dia? Hoje é quinta, pronto. Agora sim. Tava pro dia errado essa parada.
Estamos então na página 405. Eu vou daqui. O nome do parágrafo segue sendo 4.3.6, representação mítica, trágica e psicanalítica. O teatro, representação subjetiva e representação estrutural. Na 405, a gente vai lá do começo, tem significantes, aspas, né, parênteses, ponto, até onde se irá. Até onde se irá no desenvolvimento de uma falta, da falta que atravessa a estrutura. A operação estrutural é isso, ela ajeita a falta no conjunto molar. Então, o limite da produção desejante, o limite que separa os conjuntos molares e seus elementos moleculares, que separa as representações objetivas e as máquinas do desejo, está agora totalmente deslocado. Então existe esse limite, né? Existe essa diferença de regime, como eles colocam, não? Eles colocam isso desde o começo. Há uma igualdade de natureza e diferença de regime, né? Isso aí ficou lá no começo, entre as máquinas sociais, as máquinas desejantes, o nível molar e o nível molecular, né? Mas aqui, né, o limite que separa os conjuntos molares e seus elementos moleculares, que separa as representações objetivas e as máquinas do desejo. Então, quando a gente está falando de representação objetiva, a gente está falando provavelmente disso, né, de conjuntos molares. Está agora totalmente deslocado. Isso se torna uma falta, né? Como se você não pudesse alcançar o desejo, como se o desejo fosse outra coisa, né? Que não a vida. Ele somente passa no próprio conjunto molar enquanto escavado pelo sulco da castração. E aqui é sulco. Sulco é... cavidade? Sulco. Depressão deixada na terra pelo arado. É o significado de sulco. As operações formais da estrutura são as da Como vocês bem puderam perceber, deu um glitch, né? Loucura. Eu deixei o glitch, deixei ele aí, né? Deixei ele aparecer, ele tá querendo trocar uma ideia. Eu volto aqui de onde eu tava parando. Espero que não tenha machucado o ouvido de vocês. Por isso que eu fico de olho no meu gravador. O gravador do celular, ele dá esses bugs de vez em quando. É raro, mas acontece. As operações formais da estrutura são as da extrapolação, da aplicação, da biuniversalização, que assenta o conjunto social de partida sobre um conjunto familiar de chegada. Com que a relação familiar devém metafórica de todas as outras, e impedindo os elementos produtivos moleculares de seguirem suas próprias linhas de fuga. Todos os elementos moleculares vão ter que remeter à família, essa grande representação. E eu acho que esse aqui, na extrapolação, aplicação e biuniversalização do nível molar, tem a ver com a síntese do inconsciente em sua aplicação inadequada, né? Alguma coisa assim, esqueci o nome que eles colocam no capítulo 2. Seu uso... como é que eles colocam isso? Global específico, né? Enfim. Tem os usos diferentes da síntese do inconsciente, né? Os paralogismos, esse capítulo é muito doido, né? Aí na disjuntiva tem o uso exclusivo e limitativo, né? E na síntese de consumo, segregativo e bionívoco, né? Aí voltando aqui, global específico, parcial e não específico.
na síntese conectiva. Os usos da síntese disjuntiva é exclusivo e limitativo ou inclusivo e ilimitativo. É que eles remetem a, voltando, né? Extrapolação de aplicação de biunivocessação. Não bateu direto não, mas parece ter uma referência. Pelo menos essa coisa da biunivocessação. Quando o Green busca as razões que fundam a afinidade da psicanálise com a representação teatral e com a estrutura que esta torna visível, ele assinala duas particularmente surpreendentes: que o teatro eleva a relação familiar ao estado de relação estrutural metafórica universal, de onde decorrem o jogo e o lugar imaginários das pessoas, inversamente, que o teatro expulsa para os bastidores o jogo e o funcionamento das máquinas, através de um limite que devém intransponível. Parênteses, exatamente como no Fantasma, as máquinas estão aí, mas atrás do muro. Em suma, o limite deslocado já não passa entre a representação objetiva e a produção desejante, mas entre os dois polos da representação subjetiva, a representação imaginária infinita e a representação estrutural finita. Então, havia sim uma diferença, né, entre a representação objetiva e as máquinas do desejo, mas com essa passagem, com esse suco da castração, né, tudo passa para os dois polos da representação subjetiva. A representação imaginária infinita e a representação estrutural finita. É a leitura molar da molecularidade, parece, né? Assim, é possível opor esses dois aspectos, as variações imaginárias que tendem para a noite do indeterminado ou do indiferenciado, e o invariante simbólico, que traça a via das diferenciações. É a mesma coisa que se encontra de um lado e de outro, segundo uma regra de relação inversa, ou de double bind. Toda produção é levada ao duplo impasse da representação subjetiva. É isso, né? Porque tem esse lugar do indiferenciado, né? Parece que o inconsciente é um grande indiferenciado que precisa de tradução, de representação. Não acho que essa seja a ideia do Deleuze e do Guattari. Pode-se sempre remeter Édipo ao imaginário, mas ele é reencontrado mais forte, mais inteiro, mais faltante e triunfante justamente porque ele falta. É reencontrado inteiro na castração simbólica. E certamente a estrutura não nos propicia meio algum para escapar ao familismo. Ao contrário, ela estrangula, ela dá à família um valor metafórico universal no próprio momento que esta perdeu seus valores literais e objetivos. Por isso, né, esse lugar da castração ser algo mais do campo do simbólico da linguagem, né, e da representação, do que necessariamente das relações parentais, das relações dos personagens pai, mãe, filho, né, é o que complica ainda mais, universaliza ainda mais no pensamento estrutural a noção de Édipo. Então, essa lida do inconsciente como um indiferenciado, né, que precisa de uma estrutura simbólica finita para contorná-lo, é o que metaforiza a família no estruturalismo, segundo Deleuze e Guattari, pelo menos assim que eu entendo. Mesmo quando a família já estava não importando muito, né? Essa, inclusive, é uma crítica meio pouco percebida assim no antiédipo, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas por que tem que ser antiédipo? Psicanálise mesmo não acredita em édipo e tal. Mas tem que ver esse lugar de como, para Deleuze e Guattari, o Édipo se traduziu no estruturalismo, né? Num certo pessimismo, num certo perspectiva humanista do inconsciente, né? Como esse indiferenciado infinito que precisa de uma representação simbólica finita, né? A psicanálise confessa sua ambição: substituir a família desfalecida, substituir o leito familiar em ruínas pelo divã psicanalítico. Fazer com que a situação analítica, entre aspas, né, seja incestuosa em sua essência, que seja prova e garantia de si mesmo e que valha pela realidade, com R maiúsculo. Número 20, JP 27, Serge Leclerc, Demarquer Le Réel. Le Réel. Le Réel. Le Réel. Demasquer Le Réel. Desmascarar o real, de 1971, inclusive. Afinal de contas, é disso mesmo que se trata, como mostra Octave Manoni, que a gente mencionou no episódio passado. Ou Manoni, né?
Como pode a crença persistir após o repúdio? Como podemos continuar piedosos? O que é interessante isso aqui, né? Essa substituição que eles vão bater bastante essa tecla, dessa relação psicanalítica enjoadíssima, assim, que quem frequenta alguns circuitos lacanianos, tudo tem uma resposta muito fechada, né? Dentro dessa relação com o real, dentro da relação da própria representação que é a situação analítica de esperar que o outro saiba de mim. É meio teatralzinha, né? Essa coisa do sujeito do suposto saber, e aí que você tem que deixar cair o sujeito por saber, se a ver com a falta. Vira o grande mito, se você vê a coisa, se você acompanha um certo lacanismo, sim. Eu tô falando bem sério mesmo agora. Bem sério, né? Antes não era sério. Mas assim, tô falando... É uma coisa meio observável, assim, na minha cabeça, pelo menos. Vira o grande teatro do divã mesmo. Tipo, não é mais o problema da família, né? Mas é o problema individualizado de como é que você encara a castração, assim, sabe? E toda a cena que se dá no divã, as vinhetas clínicas nesse sentido, né? E é de um reducionismo da experiência possível impressionante, assim. Não só antropologicamente falando, de pensar a experiência humana em torno disso, se você tenta traduzir outras culturas para isso, e até nem mesmo outras culturas, assim, outras vidas dentro dessa cultura, né? Vamos dizer ocidental, assim. Não cabe, cara. Não cabe. Não é sobre isso, né? Pensar que é sobre isso, assim, né? Igual os papos de existencialismo, né? Ai, que não sei o que a morte, que é finito de maluco. É um problema não, é um problema legal, mas, pô, heresia, sustentar que esse é o problema, essa é a parada, porra, cara, não sei não, velho. Como diz o outro, parece um problema meio pequeno burguês, assim, sabe? O problema da filosofia ocidental, muito, e da psicanálise, é achar que os problemas pequenos burgueses são questões estruturantes, assim, sabe? Estruturais e estruturantes. Esse é um vacilo grande, assim. E isso tanto dentro da própria cultura, dentro do próprio pensamento ocidental, dentro das possibilidades que se dão, né, na cultura ocidental, quanto se você for para culturas que não se atrelam tanto assim, né? A cultura ocidental, aí a coisa gira de figura totalmente, aí a morte, a dimensão das relações, dos vínculos, das transferências, é totalmente de outra ordem, né? E, inclusive a relação dos indivíduos, né? Da questão do próprio noção de indivíduo, totalmente de outra ordem. Enfim, essa ingenuidade que eu acho que o Deleuze e Guattari tentam implodir, né? Essa ingenuidade cruel aí. Mesquinha, maquiavélica. Repudiamos e perdemos todas as nossas crenças que passavam pelas representações objetivas, né? É isso, ninguém mais acredita que Édipo é um problema de família. A terra está morta, o deserto cresce. O velho pai está morto, o pai territorial e também o filho, o Édipo déspota. Estamos sós com nossa má consciência e nosso tédio, com nossa vida em que nada acontece. Nada mais do que imagens a gerar na representação subjetiva infinita. Essa é a sacada, né? Essa parte aqui do antiédipo, eu acho que é a maior crítica ao estruturalismo, assim, e à psicanálise lacaniana. O que fizeram da psicanálise lacaniana, né? Não é necessariamente ao Lacan, porque acho que eles ainda são bem elogiosos ao Lacan. Porém, reencontramos a força de acreditar nessas imagens. Força que nos vem do fundo de uma estrutura que regula nossas relações com elas e nossas identificações com outros tantos efeitos de um significante simbólico. Que é uma fala meio nietzschiana, né, do que se faz depois de um certo niilismo, assim, né, quase a saga lá do Zaratustra, né, dos últimos homens, do homem mais feio, dos homens mais importantes, assim, né? Que se faz com essa terra devastada. A boa identificação, está entre aspas, né? Só isso, a boa identificação. Somos todos Cher Bibi no teatro, gritando de antiédipo. Eis um tipo como eu, eis um tipo como eu. Aí tem o nosso tradutor. Chéri, ou Cher Bibi, é o herói do romance homônimo de Gaston Louis Alfred Leroux, publicado em folhetim em 1913, e em livro no ano seguinte. Os episódios mostram a trajetória de um condenado por crime que não cometeu. Após uma cirurgia estética, ganha o semblante do verdadeiro assassino, Maxime de Touchet.
Sobre os traços desse é que Cher Bibi fica feliz ao casar-se com Cecile, a quem sempre amou. Acontece que o assassino Maxime foi justamente quem matou o irmão de Cecile. Caramba. Sou eu. Eis um tipo como eu. Tudo é retomado, o mito da terra, a tragédia do déspota, como sombras projetadas num teatro. As grandes territorialidades desmoronam-se, mas a estrutura procede a todas as reterritorializações subjetivas e privadas. Então, as grandes territorialidades desmoronaram-se, né? Não há lastro de clã, de família, de terreno e território mesmo, mas a estrutura procede a todas as reterritorializações subjetivas e privadas. Que operação mais perversa é a psicanálise. Culmina-se nela esse neoidealismo, esse culto restaurado da castração, essa ideologia da falta, que é a representação antropomórfica do sexo. Na verdade, eles não sabem o que fazem, nem a que mecanismo de repressão lhes serve, pois suas intenções são frequentemente progressistas. Bem interessante, né? Mas ninguém hoje pode entrar no consultório de analista sem saber pelo menos que tudo já está de antemão representado, com Édipo ou não. Édipo e a castração, o imaginário e o simbólico, a grande lição da insuficiência de ser ou da renúncia. Olha só, né? Então é esse teatrinho enjoado aqui, né? Nada a se criar, né? Nada a se produzir. A psicanálise como gadget, Édipo como reterritorialização, como replantio do homem moderno sobre o rochedo da castração. Show! Tem 2 minutinhos ainda e o Lacan tá aqui, ó. Ó como eles estão batendo no estruturalismo, mas estão elogiando Lacan, né? O Guattari não conseguiu abrir mão disso. Lacan traçara uma via totalmente distinta. Ao contrário de um esquilo analítico, ele não se contentava em girar na roda do imaginário do simbólico, do imaginário edipiano e da estrutura edipinizante, da identidade imaginária das pessoas e da unidade estrutural das máquinas, entrando a todo momento em choque com os impasses de uma representação molar que a família fecha sobre si própria. Para que serve passar do dual imaginário à relação a 3 ou a 4 simbólica, se esta é biunivocizante, ao passo que aquela é biunivocizada. Enquanto objetos parciais, as máquinas desejantes sofrem 2 totalizações. Uma, quando os sócios lhe conferem uma unidade estrutural sobre um significante simbólico, que age como ausência e falta, no conjunto de partida. Outra, quando a família lhe impõe uma unidade pessoal com significados imaginários que distribuem, que vacuolizam a falta no conjunto de chegada. São 2 rápidos de máquinas, pois enquanto a estrutura lhes aplica sua articulação, os pais lhe põem seus dedos. Então, estrutura e paternalidade aqui, né? Tem uma tradução no vacuolizam, que é, no original, vacuolizam, no sentido de transformar em vacúolos, termo que designa, conforme o dicionário Rues, como é que pronuncia? Rues? Os pequenos espaços ou vesículas limitados por membrana, situados no citoplasma de uma célula viva e geralmente preenchidos com ar, água ou partículas de alimentos. Remontar das imagens à estrutura seria de pouco alcance. Vou ter que parar no meio do caminho aqui, né? Deixa eu vir daqui. Não vai fazer sentido nenhum voltar daqui na semana que vem, né? Mas aqui que a gente parou, eu preciso ir. Legal. Fortes palavras, né? Fortes colocações. Esse capítulo é legal, assim, apesar dessa parte... Acho que agora deu uma desembananada um pouquinho, mas não sei o que vocês acham. Que mais? Aí, na semana que vem, a gente entra em estruturalismo, familismo, culto da falta. Esse é pequeno, né? Demorou. Bastante psicanálise aqui. Estamos gerando a tarefa negativa da esquizoanálise. Beleza. Nos vemos então, beleza? Forte abraço. Se tudo der certo, eu acho que tá dando. Até semana que vem. Cuidado com o glitch.